Mais um diário de obra por aqui. O vídeo de hoje é a segunda parte do tour desse apartamento. A gente já apresentou ele um pouquinho aqui no vídeo que a gente fala sobre as vantagens de comprar um apartamento em planta, em que a gente mostrou algumas estratégias de organização de espaço e disposição de mobiliários dentro do ambiente. E hoje a gente vai falar sobre estratégias de design e algumas escolhas que a gente trouxe para a área social. Depois a gente faz uma terceira parte, mostrando com detalhes a área dos quartos também. E como vocês podem perceber, hoje estou sozinha por aqui por motivos de Alice nasceu. Então a Laika está de licença, está lá em casa, cuidando, curtindo, aproveitando esse momento. Então, por enquanto, vou estar aqui apresentando para vocês solo, mas em breve ela já está retornando também para a gente dar continuidade nos nossos vídeos. Iniciando então aqui pelo hall de entrada, logo aqui atrás de mim a gente tem a porta de acesso para o apartamento. E esse hall ele vai ter um toque afetivo. A gente quis criar umas boas-vindas, né, de chegada para o apartamento, e para isso a gente posicionou um móvel que já está na família da cliente há algum tempo, para justamente fazer essa entrada. Então a gente tem um espelho, esse móvel de aparador, umas iluminações pontuais, então deixando esse hall bem charmoso e criando essa memória afetiva desde a chegada para dentro de casa. E aqui, atrás de mim também, a gente tinha antes um lavabo que atendia a área social, que estava na planta original aqui do apartamento. Mas, como eu já comentei lá naquele vídeo anterior, que a gente falou sobre as vantagens de comprar um apartamento em planta, a gente conseguiu personalizar de acordo com as necessidades dos proprietários daqui. E eles não precisavam de um lavabo, mas tinham a necessidade de um home office. Então, por isso a gente fez a retirada do lavabo, que ficava posicionado nesse ponto. E agora aqui a gente vai ter um home office. Percebem que a gente tem aqui uma demarcação no forro? Vai ser exatamente nesse alinhamento que a gente vai ter painéis fazendo o fechamento e o isolamento dessa área de trabalho que vai ficar aqui dentro. E falando então da estética desse ambiente aqui. Na verdade, todo o apartamento ele vai seguir uma vibe um pouco mais clean, com um toque meio minimalista, assim, sem muitas informações. Mas para o ambiente de trabalho, a gente quis trazer um pouquinho de contraste e cor também, já que é um ambiente que precisa de um certo estímulo visual. Então a gente acabou optando por trazer uma cor de azul, porque afinal de contas o azul ele é considerado um tom neutro, né, e que não enjoa fácil. A gente teve essa preocupação na escolha exata do tom da cor que a gente ia trazer para cá. E além disso, como é um espaço que vai ficar fechado aqui, a gente não tem nenhuma janela que possibilite a entrada de luz natural, e é algo que é muito importante para o ambiente de trabalho, a gente trouxe a estratégia, a gente está utilizando uma lona tensionada que emite uma luz bem à frente da bancada para trazer uma iluminação bem uniforme para esse espaço, mas ao mesmo tempo ela também cria um efeito de luz natural, quase como se tivesse realmente uma grande janela dentro desse espaço. Então assim a gente consegue unir a parte estética, funcional e também essas estratégias que deixam o espaço mais apropriado para a utilização como um home office, por exemplo. Aqui, já na sala de estar, percebam que é tudo bem integrado a essa área social, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está no hall de entrada, a gente também já está na área de estar e logo em seguida já tem o jantar, depois vocês vão conseguir entender um pouco melhor a dinâmica desse espaço. Mas falando agora sobre a sala de estar especificamente. A gente vai ter, bem aqui atrás de mim, um painel que vai fazer a divisão da área social para a área íntima. Ali a gente tem os acessos para os quartos e banheiros. E esse painel ele vai ter uma funcionalidade dupla. Para o lado de cá, ele vai ser um painel de TV e para o lado de lá, para dentro da área íntima, ele vai funcionar como uma rouparia. Então, um espaço de armazenamento para colocar itens que são comuns de uso geral da casa. Mas falando um pouco sobre a parte de cá, né, já que hoje a gente está falando de área social. Esse painel ele vai ser todo ripado, justamente para a gente ter esse efeito de continuidade aqui nessa parede, né, que é uma parede que vai ser uma grande extensão dentro do apartamento, então assim a gente consegue ampliar ainda mais o espaço. Além disso, a gente vai ter também como se fosse uma biblioteca embutida nesse espaço, porque os proprietários eles têm um acervo muito grande de livros. Então a gente quis trazer esse espaço especial para eles, de forma que ficasse funcional e visualmente interessante também. E falando em livros, a gente vai ter aqui um cantinho de leitura, já que a gente pensou nessa biblioteca, a gente também pensou um cantinho especial para estar utilizando esse espaço. Então, aqui atrás de mim, nos fundos da divisória que vai separar o home office,
a gente fez um efeito de painel amadeirado, com algumas ripas demarcando o espaço, e onde a gente vai ter uma poltrona com uma iluminação bem aconchegante, servindo a essa utilidade. E aqui na parede de trás a gente vai ter um grande sofá, efeito living, um grande tapete para demarcar bem esse espaço de estar, com alguns tons de azul, que foram os toques de cor que a gente deu aqui em todo o apartamento, né? Já que ele tem uma pegada um pouco mais clara, a gente quis trazer um pouquinho de cor em alguns momentos, e o tapete foi uma peça dessas que a gente selecionou. Como eu comentei, todos os ambientes aqui são bem integrados. Então, logo depois da sala de estar, a gente já tem a sala de jantar, em que a gente tem uma mesa em formato meio orgânico. O tampo dela tem algumas bordas mais arredondadas, um pouco irregulares, justamente para a gente trazer mais leveza e fluidez para esse espaço e para a circulação que a gente tem ao redor. E essa vista que a gente tem aqui, a gente queria tirar o máximo de proveito dela, a gente e os clientes também. Então, para destacar ainda mais essa paisagem natural que já existe, que é muito bonita, a gente quis criar um cantinho especial para eles, em que logo depois da sala de jantar, a gente vai ter posicionado um cantinho com um balanço. Inclusive, a gente já tem ali o ganchinho esperando para fazer a fixação desse balanço, né, que foi preso na laje, para poder estruturar bem, né, já que o gesso ele é um pouco frágil. Então, a gente já deixou a espera para o balanço ali. E vai ter uma composição com um painel bem bonito, seguindo a mesma linha do painel que a gente já tinha na sala, aquele que faz a divisória com o home office, um painel amadeirado com algumas ripas fazendo umas demarcações, e uma vegetação também para trazer o ambiente natural para dentro do espaço. E só um detalhe, lembra que eu falei que o painel da TV ele vai ter uma continuidade justamente para a gente trazer essa ampliação, essa sensação para dentro do apartamento? Ele também vai ter uma funcionalidade. Na sala ele vai ser painel de TV, para dentro da área íntima vai ser rouparia, e depois a continuidade dele para esse espaço aqui vai ser quase como uma cristaleira, um efeito, ele continua com o efeito de painel, mas ali dentro a gente vai colocar itens de armazenamento, né, que vão servir à mesa de jantar. Então assim a gente vai ter essa integração entre os usos sem perder o efeito de continuidade que a gente queria. E aqui na parte da cozinha, a gente já comentou um pouquinho sobre o layout no vídeo anterior, mas eu vou dar uma reforçada aqui em alguns pontos que agora a gente consegue ver como que está sendo essa evolução da obra, né, e acompanhar um pouquinho. A gente fez um layout um pouco fora do convencional. Naquela parede a gente vai ter uma grande bancada, justamente para ter esse espaço de apoio, ter um bom aproveitamento de espaço livre, né, para estar trabalhando ali em cima. E é onde vai estar posicionado também o fogão. Inclusive, em cima do fogão a gente vai ter uma coifa embutida no móvel, a gente já tem ali a tubulação, que por enquanto está aparente, mas é só a espera para depois a gente poder instalar ela ali em cima de onde vai ficar a área de cooktop. E aqui atrás de mim é onde a gente vai ter uma grande ilha, que vai ser a área de louças, né? Então, pia, máquina de lavar. E ali naquele vão de parede que ainda sobrou, é onde vai ficar posicionado a geladeira. A gente vai ter uma geladeira bem grande, side by side, e a caixa que vai fazer a estruturação dela vai ser em um amadeirado clarinho, seguindo a mesma estética. Na verdade, todos os acabamentos, eles seguem a mesma estética por toda a área social, já que a gente tem essa comunicação visual entre os ambientes muito forte. E esse mesmo painel amadeirado que vai fazer a parte de caixa para embutir a geladeira, vai fazer também o painel que vai separar a cozinha da lavanderia, que vai ficar naquele pedacinho que está ali atrás. Então aqui onde eu estou posicionada é onde a gente vai ter esse painel, essa porta, na verdade, que vai fazer a separação entre esses dois ambientes, né? A área de cozinha com a área de lavanderia. E como vocês podem perceber, o espaço de lavanderia, ele não é muito grande, então por isso que a gente sempre preza muito pela funcionalidade e pensar desde o projeto de interiores como que vai ser esse aproveitamento de espaço. Então a gente levou em consideração tudo que a cliente tinha a intenção de estar armazenando aqui, para a gente poder fazer esse aproveitamento bem inteligente, pensando realmente nas necessidades específicas dela. E claro, tem alguns outros itens que são inevitáveis que estejam aqui, então a gente precisa ter um varal embutido para poder secar as roupas. Além disso, na lavanderia também é onde fica a parte de aquecedor, então também é um espaço que a gente acaba perdendo. Então foi algo que a gente pensou muito bem para a gente extrair o máximo de aproveitamento desse espaço. E a gente trouxe também um pontinho de cor para cá, porque não é porque é uma lavanderia que ela não tem que ter uma gracinha, né? Então a gente trouxe também um tom de azul aqui para dentro, para deixar ela bem charmosa. E voltando aqui então para a área de cozinha, um espacinho que a gente vai ter aqui bem integrado também com essa área, é o bar. Ele vai ficar posicionado bem aqui ao lado e a gente vai ter uma bancada com um espaço de armazenamento, tem também um espacinho para uma adega, e além disso a gente vai ter uma cristaleira na lateral em vidro canelado, com essa transparência justamente para a gente
ter essa leveza e enxergar um pouquinho o que tem ali dentro, algumas peças específicas. E logo ao lado a gente vai ter uma TV posicionada. A intenção é que a TV ela tenha um braço hidráulico para a gente poder estar direcionando tanto ela aqui para essa área social, quanto para a área de sacada, que fica logo ali atrás. E falando rapidamente sobre a sacada, a gente quis trazer um pouco de contraste com o restante dos acabamentos escolhidos aqui para o apartamento. Então, ali fora, a gente vai ter um espaço que tem uns tons um pouco mais escuros, mas que ainda assim conversam em design com o restante que a gente trabalhou aqui nesse espaço de área social. E a ideia é que ali a gente trabalhe com materiais que sejam resistentes ao tempo. Então, madeira, alumínio, corda náutica, todos os mobiliários que a gente trouxe para aquele espaço foi pensando nisso. Porque essa sacada, ela pode tanto ficar aberta quanto ficar fechada, depender da escolha e necessidade dos clientes. E para a gente fazer também um bom aproveitamento de espaço, já que não é uma área muito grande e para não interferir na área de cozinha, caso eles queiram utilizar aquele espaço de forma isolada, para a gente ter mais área de bancada e espaço para servir, a gente fez um tampo móvel que vai ficar abaixo da churrasqueira, em que ele é retrátil, na verdade, que a gente consegue abrir e estar utilizando como se fosse uma bandeja mesmo, como se fosse uma extensão da mesa, ou fechar quando não estiver utilizando para não atrapalhar a circulação. Então foram algumas estratégias que a gente trouxe para deixar esse espaço ainda mais aproveitável. Esse foi o vídeo de hoje, então, fazendo um tour geral, mostrando algumas escolhas e o design que vai ter esse apartamento. Para quem não lembra de como ele estava antes no vídeo anterior, volta lá para conferir. A gente já teve de diferença o acabamento das paredes, além disso a gente já tem também o forro de gesso instalado. Logo depois vai entrar o piso vinílico aqui em toda a área social. E quem gostou desse vídeo já deixa aqui nos comentários pra gente, porque a gente tem ainda toda a parte íntima para fazer. Lá a gente tem um banheiro social, uma suíte master do casal com closet e banheiro, e 2 quartinhos de menina que ficaram uma gracinha. Então, quem quiser conferir o resultado, então deixa aqui pra gente saber que a gente grava essa segunda parte, e depois, quando tudo estiver mais encaminhado, com os móveis já instalados no lugar, a gente volta aqui para mostrar para vocês como que ficou o resultado final, né, comparando o projeto com a execução. Então, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo.